Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês, que essa palavra está fundamentada em um texto muito conhecido, porém talvez nós lemos, mas passamos batidos naquilo que lemos. E lá no livro de Efésios, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 17, Efésios no capítulo 2, verso de número 17, até o versículo de número 22, está escrito assim. Enquanto você procura, anota o tema da mensagem. O tema da mensagem é sendo bem fundamentado, ok? Sendo bem fundamentado. Está escrito assim no verso 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Quando eu começo a ler palavras como essas, eu não consigo ler um texto que fala sobre ter acesso a Deus, um texto que fala sobre ser edificado sobre uma base fundamental, sobre algo que vai nos fazer crescer, que vai nos arraizar, que vai nos fazer romper em níveis que nós talvez ainda não imaginamos que somos capazes. Eu não consigo somente abrir um texto como esse, eu preciso abrir um texto como esse e buscar dentro de textos como esses, alguns contrastes na palavra do Senhor. E eu vejo que a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, aquele pelo qual o Senhor escolheu, não de dentro de um povo que caminhava com o Senhor, mas de dentro de um povo que perseguia o Evangelho, perseguia aqueles que conduziam a verdade no meio do povo. Pasmem vocês, todos aqueles que se levantam contra o Senhor, é porque o Senhor tem na vida dele uma grande promessa, uma grande resposta, só que ele não entendeu ainda. E Paulo, quando entendeu acerca daquilo que tinha que fazer, ele fica 3 dias cego, 3 dias incapacitado, 3 dias de reflexão, até chegar diante de alguém que por intermédio da imposição de mãos conseguiu dar de volta a visão, mas não a mesma visão que Paulo tinha, a visão que iria além do alcance humano, a visão aquela que faria ele enxergar tudo quanto estava ao redor dele de uma ótica diferente. Por quê? Paulo caminhava na estrada de Damasco, Paulo caminhava a perseguição da seita chamada O Caminho, Paulo ia com cartas de liberação para poder matar aqueles que falavam em nome de Jesus. E Paulo no caminho, Paulo na caminhada, Paulo viu uma forte e brilhante luz no céu, e nessa luz, quando ele viu, ele se cegou, e quando ele se cegou, a voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? E ele responde: sou eu, Jesus Cristo, a quem persegue. Então talvez a luz, quando vem na direção daqueles que estão buscando algo, ela pode cegar, mas aquele que te cega, aquele que fala ao teu ouvido, ele tem que tirar você do meio da ótica e da visão que você tem como um todo, acerca daquilo que você acha que é um bom fundamento, uma boa base, um bom alicerce, vai te dar direcionamento para romper e para crescer. E nessa noite, eu como pastor desse ministério, eu já quero liberar, Deus vai enraizar você num alicerce nessa noite, em um grande fundamento
fundamento esse que vai fazer você romper em diversas áreas da sua vida. Você entrou aqui talvez conforme ventos que te levam, mas Deus vai te estabelecer dentro de um compromisso, dentro de um propósito, com base em sua palavra. E você vai começar a entender que tudo quanto Deus um dia te prometeu, não é larota, não é conversinha de pastor, de igreja, de homem, é palavra do Senhor que vem na tua direção. Tem duas pessoas nessa noite que recebem, diga amém. E eu vejo Paulo colocando então acerca de uma edificação de uma igreja, de um povo que iria crescer bem ajustado, de um povo que seria edificado não sozinho, porque o problema das igrejas, o problema do cristianismo hoje, do raso cristianismo é cada um por si, porque Deus é por todos. Cada um vive do seu jeito, porque Deus é Deus. Mas espera aí, irmão, como é que Deus, sendo o Pai de Jesus Cristo, o primogênito, ou melhor, o unigênito, transforma Jesus em primogênito, para que Jesus tivesse infinitos irmãos? E a partir daí os irmãos, Jesus morre, se entrega, para que todos os irmãos fossem inseridos no mesmo Pai. E eu olho para alguém que ainda não foi inserido, não consigo enxergar nele meu irmão. Espera aí, quem conhece o Pai sou eu, ele não conhece. Então o meu papel como igreja, como pastor, como membro de igreja, como líder de célula, como obreiro de qualquer ministério, é conduzir as pessoas que não conhecem o Pai que tem, a passar a conhecer o Pai que existe, o Pai verdadeiro, o Pai genuíno, o Deus que criou, formou e que está falando acerca dele desde o princípio. Não tem como eu olhar alguém caído no chão e fazer como aquele sacerdote e dizer: não, eu não tenho tempo, eu preciso ir para o meu ofício. Não tem como eu ver caído no chão, mas quando eu vejo o samaritano, ele fala: não, eu paro tudo, eu dou recurso, eu paro a minha vida, eu coloco no meu cavalo, levo lá e digo assim: ó, cuida dele, aqui está o dinheiro, e se faltar, quando eu voltar eu termino de pagar a conta. Esse é o verdadeiro evangelho. É sair de dentro, é sair do ambiente chamado igreja. Isso aqui é um ambiente de congregar, é um ambiente de reunir, de celebrar, de ver os irmãos. Mas igreja é lá fora. Igreja é dentro da minha casa. Igreja é dentro do meu trabalho. Igreja é quando eu estou no carro, quando eu estou com o meu celular. Igreja é quando eu estou sozinho. Ali eu sou igreja. E eu aprendi, irmão, coisas fantásticas com fundamentos. Eu não sei vocês, mas as minhas playlists hoje, que eu escuto, as músicas que eu escuto, me fazem chorar, é só colocar para ouvir. E tem momentos do meu dia, que eu estou na rua, eu preciso parar o meu carro para poder chorar, porque a presença do Senhor, ela invade, ela entra dentro do carro, dá a impressão que Ele está caminhando do meu lado, dá a impressão que Ele está comigo, e eu preciso parar. E tem vezes que eu paro no meio da rua, eu só encosto o carro, ligo o alerta, ali eu fico, porque esse Deus que nós pregamos, Ele fundamenta. E o problema é que as pessoas não querem ser fundamentadas na palavra. As pessoas não querem ser envolvidas por aquilo que liberta. Por quê? Porque elas querem ser condicionadas à prisão. E a prisão é aquilo que o mundo oferece, porque aquilo que Deus te dá te traz libertação. Será que tem alguém ouvindo o pastor Rodrigo aqui nessa noite, querido? Aquilo que Deus te entrega te faz livre. E aí onde eu falo, eu preciso ser cristão livre. Por quê? Porque aonde eu estou, eu sou cristão. Aonde eu estiver, eu sou cristão, eu não preciso me esconder. Ainda você não está sendo perseguido por Paulo, ainda você não está sendo perseguido pelo comunismo, pelo socialismo, ainda não, mas vai chegar o dia que você vai ser, porque precisa se cumprir a palavra de Deus em nós. A perseguição vai vir contra a igreja, e aí nós vamos estar preparados para isso? Nós vamos estar prontos para isso? Se eu hoje não entender que os fundamentos é uma base de alicerce, que vai construir um edifício, que somos nós, igreja, como é que nós vamos fazer no amanhã? Porque hoje eu estou vivo, amanhã eu não estou mais aqui. Eu não tenho pressa para ir embora. De verdade, eu tenho muito que fazer aqui ainda. Mas se o Senhor precisar de mim lá, que eu vá. Que Deus abençoe quem fica, e que Deus termine na vida de vocês o propósito. Mas daqui uns dias, isso aqui não vai poder acontecer como acontece hoje.
Daqui uns dias, aquela reunião gostosa que nós temos de célula, de compartilhar um louvorzinho, de cantar, adorar, aplaudir Jesus, no final da palavra, no final da oração, de você poder ter uma comunhão ali, comer alguma coisa com o irmão, e dizer: irmão, que essa semana, que esse final de semana seja uma bênção na sua vida, vou orar por você, dar seu pedido de oração, não vai existir mais. Porque aquele que abrir a tua casa para o Evangelho vai ser crucificado, vai ser morto. Hoje é o momento de nós libertarmos todos aqueles que estão presos. Hoje é o momento de nós corrermos atrás dos irmãos. Agora, quem é meu irmão? Quem é o meu irmão? É aquele que nasce da minha mãe. Jesus disse: é minha mãe, o meu irmão, o meu pai. Todos aqueles que são comigo são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Nós nos prendemos muito em sangue e esquecemos muito do mundo espiritual. O sangue acaba quando morre, mas a vida eterna, ela se prorroga. E a pergunta que eu faço nessa noite é: qual tem sido o fundamento do seu evangelho? Quando você olha para você, você é cristão ou você é simpatizante da fé? Porque se eu entrar dentro de um ambiente fraternal, o que é fraternal? Diga o que é, pastor. É aquilo que me beneficia em algo. Uma cooperativa me beneficia em algo, uma associação me beneficia em algo. Então eu vou em busca de alguma coisa. A partir do momento que aquele negócio não me beneficia em mais nada, eu troco. E muitas pessoas vêm para a igreja como uma fraternidade, mas não vêm como uma irmandade. E aí, na hora que o irmão fala mal, já sai da igreja, porque não tem mais benefício com ele. Quando acontece qualquer coisa com alguém dentro da igreja, ao invés de nós juntarmos como irmão, nós impedimos o agir de Deus e matamos aquele pelo qual Deus nos disse que era nosso irmão. Cutuca o irmão e diga assim para ele: para de apontar o dedo, estenda os braços, pare de julgar, porque você vai acabar sendo julgado. Abrace o quanto você puder. O teu braço aberto é maior do que o seu dedo apontado. Então é o momento da igreja romper em níveis que ela não chegou ainda. Eu ouvi uma palavra na sexta-feira aqui na igreja, e ontem no sábado eu ouvi a mesma palavra pela boca do meu pastor, aonde ele disse: pastor Rodrigo, Deus disse que nós chegamos em um novo tempo, e eu creio que esse novo tempo chegou para a igreja em Cuiabá, a nossa igreja, a igreja do irmão da esquina, a igreja do irmão lá na frente, a igreja do irmão, não importa a igreja, é a igreja do Senhor Jesus. Nós nos preocupamos muito com a denominação, com o ambiente, com a cor da parede, nós nos preocupamos muito com a vestimenta, nós nos preocupamos muito com o cabelo, mas esquecemos de preocupar com a língua, que a língua é o que mais mata. Não é o que entra que mata, é o que sai. E eu, como igreja, eu preciso pegar uma tesoura espiritual e começar a cortar a língua do povo. Porque é melhor você perder um membro, mas ir para o céu, do que não chegar no céu completo. Está aí, diga amém. Então é o momento de se unir, não de dispersar. É o momento de se preocupar e não largar a mão. É o momento de crescer. Então eu vejo Paulo se preocupando com uma igreja, a igreja de Éfeso. Mas vejo também Paulo falando a mesma coisa, com o mesmo princípio, para a igreja de Corinto. Verso 9 de 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês, lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para uma igreja, para um povo. Paulo está dizendo assim, ó: nós, os que ministram, os que ensinam a palavra, aqueles que pagam preço, talvez, preço com vida, preço familiar, preço de amizade. Não tem como você se manter no Senhor, compactuando e fazendo tudo errado, irmão, não dá, não convém, não flui. Ele está dizendo, nós somos os cooperadores do Senhor, mas vocês são duas coisas, digo o quê? São lavoura de Deus e são edifícios de Deus. Aí eu gosto de viajar, né? Mas não é aquela viagem gostosa que a irmã Rita fez agora, não, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Copacabana, não, é a viagem bíblica, né? E aí eu começo a olhar dentro dessa viagem bíblica. Paulo diz assim, eu sou quem trabalha, vocês são aqueles que crescem. Eu sou quem faz, divulga a palavra, mas vocês continuam crescendo. Aí eu busquei, o que é uma lavoura? Nós passamos de carro nas estradas, Juninho, nós passamos de carro nas estradas,
E vemos lá plantação de milho, plantação de cana, de açúcar, plantação de arroz, plantação de trigo, plantação de algodão. E quando você olha na beira da estrada, e você olha para cima, para dentro da fazenda, não tem fim. É uma plantação extensa, que os caras para colherem, os proprietários para colherem, tem que ter máquinas grandes, máquinas agrícolas, máquinas imensas, milhares de reais são investidos para aquilo ali. Aí eu vejo Paulo dizendo: aquilo que eu faço diante de vocês é preparar a terra, é jogar a semente, mas quem vai crescer é você, porque você é a lavoura de Deus, você é aquele que Deus quer ver dando frutos, você é aquele que não tem limites, começa aqui, não tem lugar para terminar. Você vai chegar em lugares que talvez eu, como pregador da palavra, nunca irei, mas vocês vão ser os fundamentos de uma palavra que foi liberada. A semente está posta, a semente é sua. Você pode ser a terra boa e vai romper no nível que a palavra de Deus está conduzindo. Seja a terra ruim, seja a terra com pedras, seja a terra com espinhos, seja a terra que for, aquele que está preparando a terra, ele consegue fazer a limpeza, a purificação, a transformação. Ele libera a semente, ele rega a semente, para que aquela semente dê muitos frutos. E o mais interessante que eu vejo dentro de uma mensagem como essa, sabe o que é? É que toda semente que Deus planta já é geminada. Toda semente plantada por Deus já é preparada para dar fruto. Toda semente que Deus joga na terra, que lança na terra, vai nascer e vai dar a 100 por 1. E é nesse propósito que nós como igreja não entendemos ainda. Nós nos fazemos de coitadinhos, nós nos fazemos de alguém esquecido, de alguém separado para algo que não vai acontecer. Ei, eu como pastor desse ministério, eu afirmo, tudo que Deus falou na tua direção, com uma base fundamentada na palavra de Deus, vai se cumprir, vai acontecer na sua vida. Quem não deixa isso acontecer é você, que não acredita em Deus, que não acredita na palavra, que não avança na direção do propósito, fica parado, fica para trás, fica olhando os outros e não faz. Paulo está dizendo: eu sou o cooperador, mas você é a lavoura. Eu sou o cooperador, mas você é o edifício. Quem vai crescer são vocês, aqueles que recebem a semente, aqueles que participam daquilo que Deus está dizendo. Agora olha só, o verso de número 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Olha Paulo falando: eu sou o apóstolo, eu lanço o fundamento, a base, e outro vem e constrói. Eu como um sábio construtor, eu preparei o fundamento, mas outro vem e constrói. Porém cada um veja como edifica. Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. E que fundamento é esse, segundo a palavra de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem Cristo tem um firme alicerce. Quem tem Cristo tem uma base que ninguém tem. Tem como crescer para lugares que ninguém vai crescer, que ninguém vai. Nós ficamos admirados com o povo do mundo que não tem Cristo e rompem aquilo que nós não fazemos. Por quê? Porque eles acreditam naquilo que são. Mesmo não tendo a melhor semente, a maior semente, eles conseguem romper, eles conseguem crescer, e nós ficamos admirados e vendo aquilo acontecer, sendo que tudo aquilo é nosso, é para nós. Deus diz que eu e você viveremos o melhor dessa terra, seria como cabeça e não cauda. Por que que as coisas em nossas vidas não fluem? Primeiro, porque não entendemos. Segundo, porque a nossa base não tem sido Cristo, tem sido os nossos conhecimentos. Vou pegar um pouquinho mais pesado. Tem sido os nossos achismos. Quem acha demais é porque está procurando aquilo que não perdeu. Eu lembro quando eu era jovem. Sabe por que jovem, né, Washington? Porque menor do que isso, impossível, né? Às vezes, quando eu era pequeno, não tem como quando eu era pequeno. Quando eu era jovem, eu caminhava com o meu pai naquela famosa feira do Porto. Quem lembra? Antes de mudar para onde é, né? Ela era mais ali na orla. E aí eu não sei, irmão, se era meu pai que jogava ou se era eu que achava mesmo. Mas todo domingo de manhã cedo, que nós íamos para a feira do Porto para tomar caldo de cana com pastel, que era uma delícia lá. Ó, tem gente lembrando do sabor do pastel, olha só. Era óleo puro, irmão. Era pastel de crente desde aquela época. Pouca carne e muito óleo, tá pegando? Diga amém, hein? Pastel de crente. Porque crente é só óleo, pouca carne. Carnal é crente que não é da igreja.
né? É muito óleo e pouca carne. E aí, eu lembro que eu descia do carro e começava a caminhar na direção das barracas, que meu pai fazia compra para o restaurante dele no domingo de manhã. Aquelas pacotes de verduras, sacos, caixas de tomates, essas coisas, comprava lá. E eu caminhava na direção dos lugares para poder comer o pastel. E eu olhava no chão, irmão, eu achava dinheiro. Eu quase não gastava dinheiro para comer pastel, porque eu sempre achava dinheiro no chão. Agora eu não sei se meu pai jogava para me achar, ou se eu era bom de achar dinheiro mesmo, sabe? Então tem gente que procura tanto que acha até o que não era para achar. E eu, graças a Deus, eu achava o dinheiro. Dentro dos achismos nossos, nós começamos a achar até aquilo que não procuramos. E isso nos impede de romper. Mas Paulo está conduzindo duas igrejas diferentes, dizendo: a base do crescimento é o firme fundamento em Cristo. A base do fundamento é aquilo que você confia. Então veja bem, verso 12: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O mais interessante dessa palavra é que você nunca vai entender que o tipo de fogo que o crente vai passar vai denunciar que tipo de obra ele fez. E esse fogo não é fogo do inferno, não, pode ficar tranquilo. É o fogo que vai provar você se você está alicerçado em um fundamento sólido, porque todo mundo vai conseguir entender o fundamento. Só que a forma de solidificar a construção e a lavoura vai depender dos materiais que eu utilizo na construção. Por exemplo, é raro, mas de vez em quando a gente está esperando para almoçar em casa, e a minha filhinha, a Ana Clara, ela pega a televisão e ela muda o canal, aí cai num lugar lá que tem um programa. E dentro desse programa tem uma atividade lá que é do povo indo na van e comprando um monte de coisa. Na verdade assim, não compra, pega tudo que quer, responde umas perguntas e aí leva para casa se acertar. Se não acertar, perde tudo. Quem já viu esse programa? Eu não sei nome, mas não precisa falar não, que eu sei que vocês assistem. Aí aquele povo que acerta a resposta leva para casa. Então ali, por exemplo, tem 80 mil para poder comprar. Aí sai correndo no carrinho, pega a televisão, geladeira, pega tudo. E daqui a pouco começa a ver tudo indo embora, né? Porque não acerta uma pergunta, não consegue responder nada. Não é que não sabe, sabe, mas na hora dá nervoso e esquece. Parece que são perguntas tão fáceis. Às vezes eu fico lá olhando: rapaz, se eu fosse um negócio desse aí, eu ia ganhar quase tudo, porque eu respondo quase tudo certo. Porque você está de fora, você não está passando pela pressão, pelo nervoso, você está de fora. E aí eu vejo Deus falando a mesma coisa com o povo dele: existe um alicerce que já foi colocado, um fundamento que já foi posto. Agora eu estou colocando uma loja de material de construção, uma van da vida, vamos dizer, na vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus filhos da igreja, e dizendo: pega o material que quiser e constrói a melhor obra. Aí ele vai dizer: os materiais disponíveis são ouro, diga comigo, ouro, prata, diga assim, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Então esses 6 itens estão disponíveis para uma grande obra e uma grande construção. Todos aqueles que olham o fundamento vão enxergar no fundamento uma oportunidade, e todos vão ver, todos vão entender esse fundamento, vão ver esse fundamento. Só que a construção, existe a construção fácil e a construção difícil, porque a obra de Deus é assim. Tem uns que querem fazer a parte fácil, e tem outros que estão aptos e disponíveis a fazer o que é difícil. O que é fácil é de simples forma de carregar. Por exemplo, entre eu carregar pedras e pedras, eu vou pegar um pedaço de madeira mais leve, pegar um pedaço de palha é mais fácil. Se eu precisar construir um barracão top, e a facilidade de construir esse barracão é com madeiras, eu vou lá, cavo um buraco, coloco a madeira, amarro ela com parafuso, com prego, já subo o telhado de madeira, de palha, e já coloco umas decoração de feno, já está pronto, posso trabalhar. Porém, na hora que vier o primeiro fogo, na hora que vier o primeiro vento, leva tudo. É uma construção que vai falhar. Por quê? Porque é leve, é fácil, e essa construção é chamada de a minha força. A sustentação dela não é o alicerce, é a minha força. Não é aquilo que a palavra me ensina, é aquilo que eu acho. Porque aquilo que eu acho
é muito mais fácil do que eu praticar aquilo que Deus ensina. O meu conhecimento até hoje me trouxe até aqui, com lutas, com dificuldades, com problemas. Mas se eu estiver disponível e habilitado para deixar Deus me levar até onde Ele quer, tudo que você tem, ou tudo que você fez, tudo que você acha que é bom até hoje, não chega nem perto daquilo que Deus preparou para a tua vida, porque o que Deus tem para você vai te fazer crescer, e o crescer dói, querido. Eu costumo dizer para a minha equipe de liderança que existe uma dor que dói muito nas crianças, e que muitos pais não conhecem, não sabem, e levam os filhos no médico desesperados. Meu filho está se queixando muito de dor na coxa, dor na perna, dor. Você caiu? Não. Você bateu? Não. Então o que é? Não sei, está doendo, mas esquece que para crescer dói, irmão. O osso está crescendo, a carne está crescendo, é uma dor desesperadora. Eu sinto essa dor até hoje. Estão entendendo? Vocês não estão enxergando o tamanho que nós estamos já aqui? Crescer dói. Diga para o irmão que está do lado, diga assim: crescer dói. Esteja preparado para sentir dores, mas você vai crescer. Esteja preparado para receber não, mas você vai crescer. Esteja preparado para ser confrontado, mas você vai crescer. E aquele que edifica com uma base sólida, mas com seus conhecimentos, com a sua vontade de crescer, ele vai fazer de qualquer jeito. Então ele vai pegar a madeira, ele vai pegar a palha, ele vai pegar o feno. Mas aqueles que viram, enxergaram a oportunidade de crescer, uma lavoura top, uma estrutura bacana de edifício, ele vai ver que quanto mais profundo, mais resistente vai ser o fundamento. Ler a palavra é compreender que a Bíblia é a verdade de Deus absoluta. Mas espera aí, pastor, eu ouvi dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Foi. Mas os homens que escreveram a Bíblia foram homens inspirados por Deus. A inspiração, quando parte de Deus, ela é real. Os erros que estão contidos na palavra de Deus não são de quem escreveu, são de quem traduziu. Porque os tradutores não são cristãos, os tradutores são comerciantes, que pegam a palavra no original e trazem, tentando facilitar o seu entendimento. Então ele vê uma palavra difícil, ele fala: não vão entender, vou colocar uma fácil, perdendo-se a origem, a etimologia da palavra, que vai fazer toda a diferença. E a maior preguiça nossa hoje é querer pegar o que é mais fácil, e o mais fácil não nos leva aonde queremos. O mais difícil nos capacita para crescer e viver aquilo que Deus deseja que nós somos. Se Deus tem na sua vida algo muito grande, se prepare para viver algo dificultoso. Tudo que vem fácil vai fácil. Cutuca o irmão e diga para ele: tudo que vem fácil vai fácil, mas aquilo que você paga um preço permanece na sua vida. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Quem pode olhar para o céu e dizer: obrigado, Jesus, porque até aqui não tem sido nada fácil, mas eu estou crescendo. Diga assim: porque até aqui, Senhor, eu tenho sentido muitas dores, mas eu estou rompendo. E eu creio que aquele que preparou a boa obra em minha vida, que começou a boa obra em minha vida, vai dizendo para ele: eu creio que aquele que preparou a boa obra em minha vida é fiel para cumprir até a vinda do meu Senhor. Eu vou ver e você vai viver todas as promessas que Deus colocou na tua estrutura. Quem acredita nisso? Então a Bíblia, ela foi inspirada por Deus e foi escrita por 40 homens. Quantos homens? No intervalo de tempo de 1500 anos. Então, num prazo de 1500 anos, 40 homens escreveram a Bíblia, sem se conhecerem, e continuaram a história, porque quem escreveu não foi homem, foi homem inspirado por Deus. E como é que eu sei que a Bíblia é real, pastor? Simples: se ela declarar que Cristo é o centro, é verdade. Por isso que você não deve confiar em religiões que ensinam que Maria é o centro, que o sábado é o centro, que o véu é o centro, que as vestimentas é o centro. O centro é Cristo, e Ele te aceita do jeito que você é. Venha como está, porque Ele te muda. Se você ler a palavra, Ele te muda, Ele te mostra a libertação, te mostra o caminho, te mostra a verdade. A religião matou Cristo, sabia disso? Sabe quem que matou Jesus? Foi a religião. Ele nunca disse quem era, citaram que ele era, e quando acharam que ele seria o maior, o crucificaram.
preferiram soltar um ladrão a soltar Cristo. Lógico que nós estávamos dentro de um projeto de Deus, um propósito de Deus, e se isso não acontecesse, talvez não teríamos sido alcançados. Mas Deus conhece todas as coisas. Mas para você entender o que eu estou dizendo com você, quem matou foi a religião, por não ter reconhecido Jesus ser quem Ele era. E assim hoje tem muitos lugares que são assim, muitas famílias que estão assim, muitas pessoas que caminham dentro da igreja, mas nunca reconheceram Jesus. Talvez, e só talvez, precisa conhecer, aceitar Jesus de novo, porque princípios são inegociáveis. E quando eu vejo a palavra de Deus sendo falada por Paulo ao Éfeso, ao Corinto, à igreja daquele lugar, daquela região, eu compreendo que ele nunca deixou transparecer que tudo aquilo que ele lia, tudo aquilo que ele via, não era inspirado por Deus. Pelo contrário, ele deixou escrito para Timóteo: Timóteo, a palavra de Deus, a escritura, toda ela é inspirada por Deus, e ela vai trabalhar na vida do homem em diversas formas. Em lados ela vai exortar, em lados ela vai direcionar, em lados ela vai chamar atenção, em lados ela vai instruir, em lados ela vai não dar respostas. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é especialista em não responder tudo aquilo que perguntamos. Você está indo aí? É por isso que você ora, pergunta, não recebe resposta. Irmão, entenda uma coisa: quem responde tudo o que pergunta é porque não sabe o valor que tem. Tem gente que quer saber da sua vida para te prejudicar, quer saber coisas de você para te prejudicar. Não fala acerca daquilo que você é. Perguntou para você, se cala. Agora tem gente que nem com ele é a conversa, quer se envolver para tornar-se assunto daquele momento. Evita. Jesus, quando as pessoas falavam dele, ele olhava, o povo saía de fininho, ninguém nem via ele embora. Ele nunca esteve preocupado em causar confusão ou mostrar quem ele era. Quando as pessoas chegavam nele e falavam assim: mas tu não és o Senhor? Tu que está dizendo, é você que está dizendo. Então nós temos que nos espelhar e viver o fundamento em Cristo. É Ele que é a nossa base de sustentação, é Ele que vai nos fazer crescer e romper em níveis maiores. Agora, o desgaste que nós fazemos e que temos, quando nós vamos falar aquilo que as pessoas lá fora estão dizendo, irmão, em nome de Jesus, para saber quem é você de verdade, tem que caminhar do seu lado. Agora tem gente que nunca foi na igreja evangélica e fala: não gosto de crente, não gosto de pastor. Não gosta porque não conhece. Se conhecesse, não gostava, amava. Agora, não é porque você foi em alguns lugares que te trataram mal, ou que fizeram coisas erradas na sua vida, que todo mundo é igual. Assim como existem muitos advogados que são bandidos, policiais que são bandidos, médicos que são bandidos, existem pastores bandidos também. Mas isso não generaliza. Não é porque uns pedem milhões para sustentar a televisão que o evangelho é o mesmo em todos os lugares. Não é porque uns são mercenários na live e ora por você e pede o Pix que você tem que acreditar que esse é o evangelho de Jesus. Pelo contrário, o evangelho de Jesus, segundo Paulo, é aquele que traz paz ao teu coração, e você era de longe, se torna de perto, e você se torna um edifício, uma lavoura que cresce, porque a palavra é fiel, ela é verdadeira e real. Se você ler a palavra te lê, está pegando? Porque a palavra é viva, ela vai extrair mais de você do que você dela, ela vai enxergar mais você do que você enxergar ela. Porque quando você começa a ler a palavra, ela flui na tua direção, e ela começa a mostrar os seus erros, ela começa a mostrar as suas falhas, ela começa a mostrar o que você tem feito de errado e aonde você precisa acertar. Ali é um fundamento. É isso que eu preciso que a igreja entenda, que chegou a hora da igreja ascender, crescer, amadurecer e viver o pleno evangelho que transforma, porque o evangelho é poder de Deus para cura, é poder de Deus para salvação, é poder de Deus para libertação de todos aqueles que estão aqui dentro dessa igreja. E entendesse o que o pastor está dizendo, acabaria o problema dentro da tua casa, porque o evangelho transforma. Se nós fizermos a leitura correta da palavra de Deus, ele vai te transformar. Então diga assim comigo: eu vou ser transformado se a palavra me ler, a partir do momento que eu ler ela, porque aquela história se torna a sua história, aquela vida se torna a sua vida, aquele projeto se torna o seu projeto. Todas as histórias que estão contidas na palavra de Deus
permaneceram ali porque sabia que um dia iria confrontar você em algum momento. Eu não posso ler aquela palavra pensando no Aurélio, eu tenho que ler a palavra pensando em mim. Como eu aplico essa palavra na minha vida? Como eu posso fazer para mudar a minha estrutura de vida? Aí Deus diz assim, ó, através do apóstolo Paulo: eu coloquei um fundamento que não pode ser outro, é Cristo. Mas vai vir outro e levantar a edificação, levantar a palavra, levantar a estrutura de vida, levantar o ambiente. E está disponível para ele madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que ouvem a palavra e não entendem, faz do jeito que acha que é certo e erram. Aqueles que ouvem a palavra e entendem, mas que aplicam o seu achismo, não fazem nem conforme a palavra e nem conforme Deus direciona, fala conforme o seu querer, o seu achar. Então ele pega o que é mais fácil, madeira, ele pega palha, ele pega feno e constrói uma construção até bonita, rústica, que aparentemente é algo muito top, mas quando vier a primeira aprovação, caiu por terra. É por isso que você olha as pessoas dentro da igreja e fala assim: o irmão estava tão firme, cadê o irmão? Está desviado, porque ele não construiu sobre um fundamento aquilo que foi liberado para ele. Ele olhou as construções rasas, os edifícios que vão cair. Ele olhou as construções que foram inertes àquilo que Deus falou, e por isso ele não acredita na construção que está se levantando e que não vai cair. Eu recebi uma palavra de uma mulher um dia, que ela disse assim para mim, ó: de todos aqueles que eu vejo na igreja, você é o único que vai sair. Ou para mim, só pode ser a bruxa do 71. Só pode ser a bruxa de 71 essa mulher, para saber dessas coisas. Ela olhou dentro dos meus olhos, irmão, e disse assim para mim, ó: de todos os meninos que foram para a igreja com você, porque eu levei um monte para a igreja, porque eu entendo que o evangelho é viver aquilo que eu sou, dentro da palavra, e trazer os meus amigos para a presença de Deus. Estar dentro da igreja, irmão, e não ganhar ninguém, está fora do propósito. Viver anos e anos dentro da igreja e não divulgar quem sou, é fora do projeto. Está sendo uma pedra de tropeço dentro da igreja. A construção vai ser destruída e vai ser envergonhada. Aí eu olhei para ela assim e falei assim: ai, feliz, né? Irmão, falei para mim, dentro de mim, jamais desrespeitaria a bruxa do 71, jamais. Você ri, minha sogra, que você não conheceu ela. Não vou nem falar para você de onde que ela saiu, tá? 22 anos que eu sirvo ao Senhor. Vamos fazer 12 anos de pastoreio. Todos saíram, eu fui o único que permaneci. Porque quando o diabo, ele descobre quem você é em Deus, ele tenta te parar. Ele tenta tirar você do projeto, ele tenta tirar você do propósito. Ele diz assim, ó: todos são e você não é. Que na verdade é só você que é e ninguém é. Mas você prefere dizer, acreditar: não, é verdade, eu não sou nada. Se você entendesse o que Deus está falando no teu coração hoje, você se levantaria como um homem, uma mulher de Deus que iria viver as melhores fases da vida da igreja. Você iria se entregar de uma forma que você não se entregou até hoje. Por mais que você já faça algo para o Senhor, ainda está bem aquém daquilo que Deus chamou para fazer. É tempo de construção, é tempo de mudança. Deus está preparando uma edificação para a igreja, e essa edificação chama você. E você não está sendo colocado em qualquer lugar. Você está sendo colocado sobre uma pedra chamada a pedra angular. A pedra angular, ela é chamada de pedra de esquina. Nessa pedra, tudo aquilo que coloca sobre ela cresce. Cresce para cima, cresce para frente, cresce para onde for direcionado, porque tem estrutura. E se a base da sua fé é Cristo, não tem como você não crescer, a não ser que você não queira. Tudo aquilo que você colocar as mãos será abençoado, e tudo aquilo que você pisar os pés será seu por direito. É promessa da palavra de Deus. Tem 2 pessoas recebendo aqui, querido? Então não vá pela obra mais fácil, vai pela mais difícil. A mais fácil cai, desmorona. A mais difícil permanece de pé. E a mais difícil, diga para o teu irmão, a mais difícil demora para ficar pronto. É por isso que às vezes você não vê, mas na hora que Deus deixar aparecer, irmão, é igual quando você passa na avenida do CPA ali,
1, 2, 3, 10, 20, um ano passando ali, você não vê nada, aí você fica uma semana sem passar. Ai, da onde que saiu esse prédio aqui? Parece que subiu ontem, já tem quase 2 anos construindo. Assim é a sua vida, já tem mais de ano que Deus está preparando você. Você já tem fundamento, você já tem raiz, você já tem estrutura. Agora só falta você lançar a construção e entender que você não foi chamado para ser madeira, você não foi chamado para ser palha, você não foi chamado para ser feno, você foi chamado para ser construído com ouro. Ouro é para ser lapidado, prata é para ser lapidado, pedras preciosas tem que ser lapidado, tem que ser tirado, extrair o mais bonito. E para isso às vezes tem que passar no fogo, tem que passar na água, tem que passar no esmeril, tem que passar na lixa, tem que bater, tem que quebrar um pedaço, para que se torne o melhor elemento da parte de Deus. E eu estou declarando sobre a tua vida, você tem que confiar naquilo que Deus está falando. Vai demorar, vai doer, às vezes vai ser impossível na sua ótica, mas aquilo que Deus está preparando e aquilo que Deus coloca a mão, jamais caiu por terra. Se nem a palavra dele cai por terra, sem que antes cumpra na sua vida o propósito, imagina aquilo que Deus começou a construir na sua direção, querido. Eu sei que nós estamos sendo bem fundamentados na palavra, no alicerce chamado palavra de Deus. Agora veja comigo, Deus ele está dizendo para um povo, e talvez nem todos aqueles que estão aqui dentro vão realmente viver o que Deus está falando, porque talvez ainda não conseguiu entender, enxergar na ótica que Paulo enxergou, enxergar na ótica que a palavra está liberando, enxergar na visão daquilo que Deus fala. Porque nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam e esquecemos de ser aquilo que Deus pensa que somos. Hoje nós temos que comprar um carro para o irmão ver eu com aquele carro e dizer assim: uau! Hoje eu tenho que colocar um sapato no pé para que o irmão olhe para o meu sapato e fale: meu Deus, eu quero um igual ao seu. As pessoas querem se vestir e se arrumar para chamar a atenção dos outros, mas esquece que Deus não olha a sua aparência, Ele olha o seu coração. E por muitas vezes esse coração aí, está completamente destruído, está completamente equivocado daquilo que é. E Deus está dizendo: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Tem muita gente correndo atrás de bênçãos que Deus não chama de bênção. Deus diz assim em sua palavra: buscai em primeiro de Deus o quê? Em primeiro lugar o quê? E que mais? Então para aí. Busque em primeiro lugar o e o que mais? E o que será acrescentado? Oi? O que Deus chama de coisas, está chamando de bênção. Para Deus são coisas sem valor, para você é bênção. Mas se você buscar Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, aquilo que você chama de bênção, Deus acrescenta na sua vida, porque para Ele são coisas. Nós valorizamos aquilo que Deus chama de coisas, sendo que o maior valor para o Senhor, Ele diz assim: aquele que ganha uma alma, ganhou o mundo inteiro, ganhou o tesouro. Aquele que traz de volta o que se perdeu tem uma grande recompensa. Então é a hora da igreja se levantar, não por coisas, mas por pessoas. Porque se nós buscarmos o reino e a justiça de Deus, todo aquilo que você precisa e que está pagando um preço, correndo, virando a madrugada. Tem gente que não dorme, tem gente que não come, tem gente que não consegue ter paz. E o problema maior, sabe qual que é? É que um dia a conta vai chegar para você. Ah, mas eu estou jovem ainda, pastor, eu posso dormir 4 horas num dia, 5 horas no dia, acordar e estou pronto de novo. Irmão, a conta vai chegar. E quando você tiver com 50 e poucos anos, 60 anos, você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que você correu atrás, porque você não vai ter saúde, e tudo aquilo que você conquistou vai ser gasto em sua saúde, porque você está correndo atrás de coisas que seria muito mais fácil Deus te abençoar se você buscasse aquilo que Ele pede para você fazer. Vidas sendo um exemplo de edifício, a morada do Senhor dentro do seu espírito. Paulo ele vai conduzir a igreja nesse princípio,
E ele fala: ó, cresce, mas cresce como edifício para que Deus habite em você. Seja uma lavoura onde os frutos vão ser colhidos por Deus. Não vai precisar de máquina, vai ser os anjos que vêm e colhem. Não vai precisar de tratores, vai ser os anjos que vêm colher. Não vai precisar de esforço, irmão. O verdadeiro agricultor que entende que a semente que ele planta é boa, ele joga a semente, deita e dorme. Enquanto ele dorme, a semente germina e cresce. Nós não, nós estamos fundamentando coisas nossas, colocando madeira, palha e feno no alicerce que é a própria palavra de Deus, mas o esforço é meu. Eu estou correndo atrás, eu estou guerreando, eu estou lutando, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, Não, você não tem que fazer. Se você confia no Senhor, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam na palavra descansa. E o mais interessante é que Deus vai dizer que enquanto você dorme, Ele te abençoa. Agora a maioria do povo da igreja hoje vive uma ansiedade. Por quê? Porque está preocupado com o futuro. Ou vive uma depressão porque está preocupado com o que passou. O que passou, passou. A Bíblia resume muitos fatos em 3 coisas. O passado já foi, ficou esquecido. O presente é hoje, mas o futuro da tua vida pertence a Deus. Irmão, se pertence a Deus e eu sirvo a Ele, tenho base da palavra, eu não quero nem saber, eu vou deitar e dormir. Agora descansar no Senhor, Marcos, não é deitar, arrancar o short, ficar só com aquela samba canção rasgada, com aquela camisa do vereador de 5 anos atrás, cheio de coentro, cebola no cabelo, esperando o marido chegar em casa, e dizer assim: eu estou esperando no Senhor. Irmão, esperar no Senhor é trabalhar dentro do propósito de saber que Deus é quem faz na sua vida, quando você está trabalhando, não se matando para ter aquilo que Deus não disse que você teria. Deus está aplicando nessa noite no teu coração um fundamento. Aqueles que desejarem construir uma grande obra, está disponível ouro, prata e pedras preciosas. Mas aquele que quiser viver uma vida rasa, fica tranquilo, madeira, palha e feno, pega à vontade, não é cobrado, está disponível. A grande obra demanda um tempo. O que vai permanecer para uma eternidade é difícil a construção, mas é possível. Porque Deus chamou um povo eleito para um sacerdócio. E você vai ser um exemplo nessa geografia. Enquanto você existir, enquanto você for vivo, eu vou ver, e muitos aqui eu vou ler a história. Porque Deus vai levantar um grande edifício chamado você, nesse lugar, para romper em níveis maiores. Culto passado, Deus deu uma palavra tremenda, quem estava aqui vai lembrar. Deus disse que o 5º mês, que é o mês de maio, cessaria a vergonha do povo. Porque o mês de junho para frente vai ser o período de Deus, que Deus vai entrar com um favor muito grande e vai mostrar aquilo que Ele começou a gerar em nós. Eu não estou um pingo preocupado com o que o povo pensa, porque eu sei o que Deus disse ao nosso respeito. E eu vou continuar crendo nessas promessas, mesmo que for sozinho. Eu vou ver acontecer nesse ambiente chamado Cuiabá, nesse lugar chamado Mato Grosso, nessa igreja do Três Lagoas, na sua casa, na sua família, mesmo que não seja tão perto, eu vou ver Deus cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. Pode vir a dor, pode vir a luta, pode vir o problema, pode vir a adversidade, você está crescendo, apanha mas cresce, sofre mas cresce, se cansar, pode descansar, mas não desista. Deus começou a boa obra em você, e você está fundamentado em algo muito profético, chamado a palavra de Deus. Pare para descansar, mas não desista. Carregue mais um pouquinho de ouro, pega mais um pouquinho da prata, pega só mais um tiquinho das pedras preciosas, porque na hora que o negócio aparecer, querido, meu Deus do céu, na hora que ele tiver a mostra, não vai ser coisa física, vai ser nítido que é espiritual. Porque a forma vem de Deus, o modelo vem de Deus, o projeto é de Deus para a tua vida. Você só precisa se entregar. E para isso eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero pedir a vocês a fechar os seus olhos, colocar a sua mão no coração, e não dispersar ainda, que eu estou
encerrando agora, eu vou falar algo ao teu coração, queridos, que talvez é necessário você ouvir, mas de uma forma muito clara. Com as mãos no coração, com os olhos fechados, imagine Deus falando com você. Deus está preparando, ou melhor, Deus está te preparando para algo muito, muito grande. E Deus está mostrando diante da tua face, diante dos seus pés, um alicerce que já está pronto. E Ele está dizendo para você: comece a construir agora. Comece a levantar as paredes agora. Ele está dizendo assim: não permita ser guiado ou guiado pelo caminho mais fácil. Não deixe ser levado pelo momento mais leve. O fundamento que eu coloquei diante do Senhor é o fundamento sólido. E esse fundamento sólido permite a construção ser bastante pesada e profunda. Quando Deus quer construir algo grande, a dispensação da sua graça é maior. Quando Deus quer construir algo muito profundo, o buraco da cavação do Senhor para o alicerce é muito profundo. Então você pode olhar para baixo e ver que tudo que você conquistou até hoje e que você colocou diante do Senhor até agora, existe uma profundidade, e que se você permitir, Deus vai te mostrar o tamanho do alicerce, o fundamento que você está alicerçado nessa noite. É uma pedra de esquina, é uma pedra angular. Então você precisa acreditar e jogar os dois pés em cima dela. Você precisa confiar que não é o homem quem diz, é Deus quem fala e quem faz no teu coração. É Deus quem está trabalhando. Então preste atenção. Hoje é o dia de você firmar um compromisso com Deus. Hoje é dia de você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Hoje é dia de você fazer um pacto com Deus de mudança. Não faça um pacto com o pastor Rodrigo, não faça um pacto com a igreja, faça um pacto com o Senhor. Diga: Senhor, eu estou observando a tua palavra, estou vendo que eu sou a melhor forma, eu sou a construção que o Senhor deseja, eu sou a lavoura do Senhor. Faça um pacto de mudança de vida com o Senhor. E entenda que a madeira, o feno, a palha, o vento dispersa, o sol enverga e o fogo destrói. Diga assim: Senhor, eu não aguento mais ser madeira, ser folhas, ser palhas que são levadas com o vento. É um sopro na minha vida e eu estou afastado do Senhor. É uma crise na minha vida, eu estou fora da verdade. Senhor, me conduza aos lugares mais profundos da sua palavra. Se revela a mim. Diga para o Senhor: Senhor, eu não consigo, eu não sou merecedor de tudo aquilo que o Senhor está prometendo, mas eu vou me esforçar, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. E nessa noite eu quero voltar a minha vida e a minha estrutura ministerial, para sair, ó Deus, da inércia. Eu quero ser levado nessa noite, Senhor, às alturas, Pai. Me conduza aos lugares que o Senhor quer que eu vá, Pai. Me capacite para fazer o melhor, Pai. Me mostre sendo o melhor pai, o melhor marido, o melhor homem, o melhor profissional, Senhor. Me mostre sendo a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor família, a melhor filha. Me mostre, Senhor, eu conseguindo compartilhar o teu amor com as pessoas lá fora. Eu mostrando que eu tenho um pai verdadeiro, alguém que me ama. Porque eu amo, eu sou amado. E por ser amado, eu preciso amar alguém. E por ser perdoado, eu preciso perdoar alguém. Então me conduza a essa verdade, Espírito Santo. Existem pessoas que estão entendendo que Jesus é a prioridade. Existem pessoas fazendo o caminho de volta hoje. Existem pessoas que estavam tão distantes, estando muito dentro da igreja, mas tão afastados, estando vivendo o melhor de Deus, mas tão longe. E Deus está dizendo: o que eu espero de você é que você se aproxime. Eu estou liberando recursos para você crescer. Eu estou te conduzindo a lugares que você vai ir aonde ninguém foi. Essa geração, existe nessa geração uma possibilidade de viver um maior avivamento da face da terra. Avivamento de milagres, avivamento de cura, avivamento de ressuscitação, avivamento de prosperidade.
Mas se não houver o avivamento de amor a Deus, a sua palavra, e de alicerçar com o seu propósito, para lugar nenhum iremos. Não adianta ter uma boa igreja, uma igreja com ar-condicionado, uma igreja com bom som, uma igreja com um ambiente muito gostoso, se nós não amarmos uns aos outros. Você precisa orar por alguém para você aprender a amar essa pessoa. É por isso que Deus manda você orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que fazem mal a você, para que o seu coração se quebre e você comece a amar aquela pessoa e enxergar ela de uma forma diferente. E nessa noite, Deus colocou no meu coração, e eu preciso falar para vocês: o ouro, a prata e as pedras preciosas, não existe vento ou sol que destrua. Pelo contrário, quando o ouro, a prata e as pedras preciosas forem provados pelo fogo, ao invés de destruídos, serão ainda mais purificados. Então nessa noite, Deus vai restaurar alguns e purificar outros. Deus vai transformar um e trazer de volta os outros. Deus vai mostrar a alguns e vai se apresentar a outros. Deus vai conduzir você a enxergar a oportunidade de fazer a diferença a partir de agora, por onde quer que você for. Se você entendeu o que eu estou dizendo, eu quero que quando terminar esse culto, você procure um irmão da igreja, você procure um amigo, você procure o seu líder de célula, procure a minha pessoa, qualquer um que sirva nessa casa, que tem conduzido você ao caminho, que tem te levado a entender a palavra de Deus. E eu quero, com a sua vontade, com o seu entendimento, não quero que você seja hipócrita. E talvez você que está aqui nessa noite pela primeira vez, é de outro ministério, de outra igreja, veio nos visitar. Se Deus tem um compromisso com você lá onde você estava, irmão, volta para lá, reconcilia com o seu pastor e diga para ele: pastor, eu estou aqui para te ajudar, não para te condenar. Pastor, eu quero ser um braço na sua vida, eu quero te levantar dentro de um caminho. Eu não quero ser pedra de tropeço, eu quero ser alguém que te ajude. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo para aquilo que nós não estamos fazendo, ao invés de ajudar aqueles que estão fazendo a crescer ainda mais. Então, se você não é daqui da igreja, você tem a sua igreja, liga para o seu pastor e diga: pastor, eu quero voltar, me perdoe, eu errei, eu falei do Senhor, eu falei da igreja, eu falei mal da tua obra, eu falei mal do seu processo. O Senhor errou, pastor, mas quem sou eu? Seja transparente, deixa Deus te edificar, deixa Deus te fazer crescer. Agora, se você é daqui, procure o seu líder e diga para ele: meu líder, como eu posso ser alguém melhor do teu lado? O que eu posso fazer para te ajudar a romper? Eu não quero mais continuar sendo uma construção de madeira, de palha, de feno. Eu quero ser uma pedra preciosa do seu lado. Eu quero ser lapidado do seu lado. Eu quero ser crescente do seu lado. Eu quero ocupar o mesmo espaço que Deus te deu. Eu quero ser um com você. Porque a maior manifestação, ela se dará com a unidade e não com as diferenças. A maior crescimento de uma obra de Deus será quando todos unanimemente perseverar naquilo que a doutrina da palavra ensina, na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina, no entendimento. Deus está chamando um povo como edificação para mudar uma realidade. E essa geração pode mudar, começando por você. Se você entender o que foi pregado, você vai pedir perdão ao Senhor agora, e você vai dizer assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu errei até hoje, mas a partir de agora eu olho para o alicerce, para o fundamento da tua palavra de uma forma diferente. Eu vim para somar e não para dividir, eu vim para fazer, para ajudar e não para questionar. Eu quero ser um edifício com o Senhor, e para isso, Senhor, me deixa crescer. Você vai procurar o seu líder hoje, essa semana. Você vai mudar o seu conceito em relação àquilo que Deus te colocou para fazer. O seu chamado é tão importante quanto você é importante para Deus. Só não abra mão daquilo que Deus confiou na tua mão, porque você se frustrou ontem, ou porque você errou no passado. Deus está dando uma oportunidade de você desenvolver e crescer. E eu quero orar por você em nome de Jesus.